It's not a game, it's a rich thing. Falando dos carboidratos, o amido é o principal componente da nossa dieta. Já na boca, inicia sua digestão com a enzima amilase salivar, que faz a quebra do amido, transformando em moléculas menores de maltose. Logo em seguida, o bolo alimentar desce pela faringe, passa pelo esôfago e vai para o estômago. No estômago, a gente não tem produção de novas enzimas, somente no intestino delgado, que a gente pode dizer dividido em três partes, o duodeno, o jejunum e o íleo. A maior parte da digestão química ocorre no duodeno. É ali que a gente tem novas substâncias produzidas pelo pâncreas, como o suco pancreático e a amilase pancreática. E as substâncias produzidas pelo próprio intestino, como o suco intestinal e as enzimas da borda da escova. Após a digestão, esses macronutrientes aí que já foram quebrados, eles já estão prontos para ser absorvidos como monossacarídeos, né, que são a glicose, a galactose e a frutose. Quando esses carboidratos eles já são quebrados, são convertidos em glicose, a glicose ela é absorvida para a corrente sanguínea através da mucosa do intestino. Uma vez na corrente sanguínea, a gente tem um aumento da glicemia e a glicose ela vai para o fígado, onde ela é armazenada para ser utilizada para promover energia para o funcionamento do corpo. Para a gente entender um pouco sobre a diabetes tipo 1, vamos entender como é a produção e a liberação da glicose, né, no corpo. Todas as nossas células elas precisam de energia para funcionar, e essa energia ela vem principalmente da glicose, né? Tá aqui representado em azul, vou mostrar para vocês. A glicose nada mais é do que um açúcar que é encontrado aí dos carboidratos, que a gente acaba adquirindo aí após a cada refeição, né? Então vamos lá. Entre as refeições, as reservas de glicose no fígado elas são liberadas na corrente sanguínea, e isso garante uma fonte constante de energia aí para o nosso corpo. Então toda vez que a gente faz uma refeição, aquela glicose que está armazenada ela é liberada para gerar essa fonte de energia para o nosso corpo. E após uma refeição, os carboidratos eles são digeridos e liberam a glicose na corrente sanguínea. Então é mais ou menos assim que a gente tem a produção da glicose. Bom, logo após a refeição, nós aumentamos a quantidade de glicose, né, na corrente sanguínea. E aí o que acontece? O nosso pâncreas ele vai ter que trabalhar para liberar insulina para recolher esse açúcar de alta concentração na corrente sanguínea. Então, à medida que a glicose aumenta, as células beta do pâncreas elas são estimuladas a liberar insulina. Células betas aqui ela está representada nessa cor roxa. Vocês conseguem visualizar. E a insulina ela está representada como uns pontos amarelos aqui. Então, a nossa célula beta lá no pâncreas libera a insulina. E o que acontece? A insulina interrompe a liberação de glicose do fígado e ela inicia pequenas quantidades de glicose a serem armazenadas no fígado para um uso futuro. No diabetes tipo 1, as células betas, que são representadas aqui na cor roxa, as células betas pancreáticas elas são danificadas ou elas são destruídas. Então o que acontece? Elas não produzem uma quantidade exata, né, de insulina, ou ela não produz insulina nenhuma. Então
a gente tem ali uma concentração de açúcar muito grande, uma vez que as células betas elas estão danificadas e ou não estão produzindo na quantidade certa ou então não produz insulina. A insulina e a glicose, então elas viajam através da corrente sanguínea para atingir as células em todo o corpo. Devido à diminuição da produção de insulina, as pessoas que apresentam um quadro de diabetes tipo 1, elas apresentam uma baixa concentração de insulina e uma alta concentração de glicose. Então o açúcar ela está em um nível muito alto no sangue e ela produz pouca insulina aí para poder coletar esse açúcar em alta concentração na corrente sanguínea e colocar dentro da célula. E então, como que acontece essa absorção de glicose? Aqui a gente pode ver, nós temos a insulina representada por esse ponto amarelo e a glicose em azul. A insulina ela liga-se aos receptores especializados na superfície ali celular. Então, a glicose, na maioria das vezes, ela entra na célula por um processo de difusão facilitada, que nada mais é do que o transporte passivo, né, de qualquer substância pela membrana plasmática, sem gasto de energia metabólica da célula. No diabetes tipo 1, os baixos níveis de insulina impede que a quantidade adequada de glicose ela entre na célula. Então, como a glicose permanece ali na corrente sanguínea e ela não é usada pela célula, as pessoas possuem diabetes tipo 1, elas podem sofrer aí fadiga, exaustão e tontura. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, isso ajuda bastante aqui. E se você tem algum tema que a gente pode estar tratando, conversando, de repente trazer aqui para o canal, deixe aqui nos comentários e até a próxima. It's not a game, it's a rage.